Oremos. Bendito Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Neste momento, Senhor, nos colocamos à Tua disposição para que o Senhor possa falar através, Senhor, de mim e para mim, Senhor, nesta tarde. Que nesta tarde, Senhor, nossos corações possam ser alcançados de uma forma especial, despertando, Senhor, em cada um de nós, um lutador, um guerreiro, alguém que se ergue, Senhor, diante das batalhas da vida, das adversidades. Que nesta tarde de quarta-feira, a Tua palavra, Senhor, possa alcançar muitos, ó Pai. E alcançando, Senhor, possa fortalecer cada um, ó Pai. Assim é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui deixar registrado, mandar ali a paz do Senhor para todos os irmãos da congregação ali de Buriti, também os irmãos da congregação do Banguê 1, todos os irmãos, o quadro de obreiros, os irmãos que compõem ali aquela congregação de Banguê 1, que Deus abençoe grandiosamente. Mas eu quero aqui parabenizar o nosso irmão José Ivan pelo seu aniversário, conhecido como irmão Dodô, ali da congregação do Buriti 1, também o meu cunhado Deusdete, que Deus abençoe grandiosamente, derramando sempre da sua graça e proteção sobre a vida deles. Amados, queremos fazer uso da palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, e o verso de número 13 em diante. É uma passagem conhecida por demais, passagem onde Pedro é tirado da prisão. Diz assim o texto: E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-na e espantaram. E acenando-lhe ele com as mãos para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Glória a Jesus. Meus queridos, é muito prazeroso quando a gente olha para a palavra de Deus e enxerga, principalmente no livro do Atos dos Apóstolos, o surgimento da igreja. Igreja não uma construção, mas a igreja é a união das pessoas pelo Espírito Santo a prestar o seu culto e a sua adoração a Deus. Quando nós observamos no livro do Atos dos Apóstolos o surgimento desta igreja, nós vemos o dia de Pentecostes, um momento marcante da igreja, um momento onde o Espírito desceu no meio do seu povo, cerca de 120 crentes, cheios do Espírito Santo. A igreja aqui está, podemos dizer, no auge, o momento depois da crucifixão de Cristo, e o momento em que o Senhor passara com ele por espaço de 40 dias, todos alegres, com seus corações refrigerados pela presença do Senhor, depois de haver ressuscitado. Ele vê por Cristo também ressuscitado alguns milagres,
E o momento em que João escreve do capítulo 14 do seu evangelho, não se turbe o vosso coração, eles estão vivendo este momento não de turbulência, mas de alegria nos seus corações. E no momento que o Senhor é assunto aos céus, a alegria e a responsabilidade tomam conta deles. E ficarem 10 dias depois deste momento em Jerusalém, até a descida do Espírito Santo, os discípulos estão vivendo, podemos dizer, os melhores momentos. É nesta ocasião que Pedro prega e várias pessoas aceitam a Jesus Cristo. E mais adiante também eu estou a passos largos nesta passagem, porque ainda esses dias eu trouxe uma palavra acerca do livro do Atos. A gente vê no capítulo de número 13, 3, Pedro fazendo aquele milagre junto com João, através da fé, sobre a vida de um paralítico que está posto à porta do templo. E por sua vez, esse paralítico pula, salta, demonstra a alegria da libertação feita por Deus, tirando ele daquela cama de sua enfermidade. Por esta ocasião, Pedro e João são presos. É o primeiro momento em que, podemos dizer, a igreja passa por um momento crítico na vida. É o primeiro momento em que os apóstolos são presos por causa de anunciar a Jesus Cristo e que ele havia ressuscitado. Nesta ocasião, não tiveram poder para permanecer, ou os líderes religiosos não tiveram poder para manter Pedro e João presos, porque eles não tinham como acusar Pedro e João, porque esse concílio era um concílio de judeus, e eles não tinham como acusar e manter Pedro e João presos. Nesta ocasião, Pedro e João têm diante deles uma prova do poder de Deus, que é um homem que havia mais de 40 anos, que estava enfermo desde o seu nascimento, e ele estava agora andando e saltando no meio do templo. Mas a intenção deles era calar Pedro e João, já que não tinham prova suficiente. Não havia como acusar para manter eles presos ou levar à morte. Eles disseram: vamos soltar Pedro e João, mas vamos dar uma ordem que eles parem de falar do amor, falar da ressurreição, falar desse Deus, de pregar. Nesta ocasião, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, eles dizem para aqueles homens que é lícito ouvir ou obedecer aos homens ou a Deus. Nesta declaração, Pedro está dizendo que é melhor a gente obedecer a Deus. Mais adiante, a gente vê a igreja vivendo um momento mais acomodado, podemos dizer, ou tentando se enquadrar na sociedade. Vemos um momento em que eles começam a dividir os seus bens e os irmãos vivem uma vida de igual forma. Não havia ricos e não haviam pobres. Todos tinham uma mesma visão, todos tinham o mesmo patamar. Essa é a visão da igreja inicial. Havia paz, havia alegria, havia muita coisa até o momento em que entra no cenário da igreja Ananias e Safira, em que mentem contra o Espírito Santo, e pela sua mentira são eles destruídos, são eles mortos pelo mesmo Espírito. Aí a gente vê mais uma briga no meio da igreja, não na igreja em si, mas os gregos estavam enfurecidos por causa das suas viúvas sendo rejeitadas pelos apóstolos, porque os apóstolos estavam dedicados à palavra. Então levantaram diáconos, 7 por sinal cheios do Espírito Santo, em que o povo mesmo escolhera
para estar servindo no meio do povo. E dentre estes 7 foi escolhido um por nome Estevão. E este servia à mesa, mas ele era cheio do conhecimento, cheio do Espírito Santo. Parece que o texto aqui de Atos nos mostra que a igreja parece que está perdendo o seu foco. E nesta visão de Estevão, trazendo palavras e curando, sinais de prodígio e maravilhas, porque este é o símbolo da igreja. Estes sinais, prodígio e maravilhas é o que revela a igreja de Jesus na terra, até porque Cristo fazia assim. Ele diz que fazeriam ainda mais se cresce. Este momento que Estevão aparece, mas é no momento, amados, em que depois passa a surgir uma perseguição por parte ainda dos líderes religiosos, tentando fechar, tentando proibir a disseminação do evangelho, propagação do evangelho, porque muitos estavam aceitando a Jesus. Mas é interessante saber que todos estavam presos em Jerusalém. Era apenas em Jerusalém que se pregava, era apenas em Jerusalém que a igreja, formada por alguns irmãos, ficava. E tentavam permanecer sem uma visão maior, ficando, podemos dizer, no seu mundozinho parado, somente se organizando. É nessas ocasiões em que podemos dizer que Paulo, Saulo de Tarso, inicia a perseguição, destruindo, matando alguns dos irmãos, mulheres. É neste momento também em que a igreja começa a sair de 4 paredes e começa a pregar em outras cidades, Samaria, e aí, obedecendo à voz do Senhor, chegar até os confins da terra. É nesta ocasião que Paulo também, ele aceita a Jesus por uma visita indo a Damasco à procura dos irmãos que fugiram de Jerusalém. O foco era pegar os irmãos que estavam em Jerusalém. Mas o intuito de Deus era que estes saíssem e pregassem em todos os lugares. Mas todos estavam presos em Jerusalém, sem sair, sem anunciar. Quando nós te deparamos, amados, em um outro episódio que os apóstolos foram presos e tirados pelo anjo de dentro da prisão, a ordem do anjo diz: vão para os templos e preguem lá, vão para as praças e anunciem. E assim eles fazem, porque a igreja estava ainda nesta chama ardendo nos seus corações. Quando Paulo se converte a Cristo, no capítulo de número 9, a gente vê que Deus está dando um novo rumo à sua igreja, uma nova movimentação, porque a igreja lá em Jerusalém parece estar parada. O movimento que se surge para parar a igreja aqui, ela começa simples, devagar, pelos seus líderes religiosos, que começa a coibir, começa a tentar com palavras duras e ameaçadoras prender a voz. E parece que assim consegue. E depois aumentando essa perseguição, causando prisões e mortes. Quando Paulo assume com cartas dos seus líderes para prender e matar aqueles que se dizem cristãos, que se autodenomina igreja. Ninguém consegue ver esta ação que se inicia devagar, que vai crescendo, tomando proporções gigantescas. E agora no capítulo de número 12, não mais os líderes religiosos judeus, mas agora Herodes,
um homem truculento e violento, se levanta contra aos apóstolos e aqueles que se dizem cristãos. No capítulo 12, a gente vê agora não é mais os judeus, agora Herodes, os romanos, perseguem a igreja. Haja vista, querido, que momentos como esses aparecem nos nossos dias, que parecem ser simples, mas está crescendo, vai aumentando. E se nós não abrirmos dos nossos olhos, não enxergarmos a ação perigosa, violenta do diabo, para calar, para fechar as nossas bocas, nós iremos entrar em um momento crítico, em que nós iremos ficar calados, não termos mais vez e nem voz, em que a pregação do evangelho será escassa na nossa nação. Haja vista que é uma nação tida por muitos como a nação do avivamento. Aqui Herodes prende Tiago, e prendendo Tiago, irmão aqui de João, não irmão de Cristo, mas de João, este é preso e ele é morto. E sendo morto, as pessoas se alegram pela morte de Tiago. Possivelmente, nesta ocasião, a igreja está orando como na outra vez, mas aqui não há uma resposta da oração da igreja. Não há aqui uma resposta do clamor feita pela igreja. Tiago é morto a fio da espada. E o que ocasiona isto é a alegria e a satisfação daqueles que mataram a Tiago. É a alegria, a satisfação de muitos aplausos de um dos apóstolos da igreja, de um dos homens de fé da igreja, perdendo a sua vida. Eles propagam aqui dizendo que não é prazeroso, que não tem futuro algum ingressar naquilo que se chama a igreja de Cristo. A igreja, por sua vez, parece perder a sua voz. É silenciada porque Tiago foi morto, porque a igreja pediu e nada aconteceu. Agora resolvem ainda um pouco pegar a Pedro, que podemos dizer era de uns homens grandes da igreja. A Paulo ainda estava nos seus momentos cobertos pela mão de Deus. Deus não havia revelado Paulo ainda. Eles tomam Pedro também, levam Pedro e colocam ele em uma prisão. É assim que a gente quer viver nesses dias, viver numa prisão, vendo que parece que estão tomando gosto pelos acontecimentos, pelas coisas, em que a gente vai ficando cada vez mais silenciado, calado, parado, sem movimentação. Eles tomam Pedro porque gostam do negócio. Pegam Pedro e querem apresentar Pedro. Que festividade é essa? Que alegria vai ser essa? Em que o líder da igreja, Pedro, podemos dizer desta forma, foi também preso. E estão resolvendo apresentar Pedro. Mas eles querem ser obedientes à lei judaica. É Páscoa. Não é o momento exato de apresentar Pedro, porque ele é judeu. Não é o momento exato de matar Pedro diante das pessoas. Ora, amados, são essas coisas que parecem encher os nossos olhos esses dias. Respeitando as festividades, respeitando com educação algumas coisas, mas por trás o plano é de matar Pedro, de mostrar Pedro como um troféu, Pedro estar na prisão. Diz o texto que a igreja está orando por Pedro. Aproximadamente 8 a 10 dias Pedro está preso, confinado em uma cela.
esperando com certeza a sua morte. A igreja está orando com certeza, a igreja está clamando, mas Deus entra para tirar Pedro dessa prisão. É quando a igreja está orando, e eu digo aqui, a igreja ora sem fé nesta ocasião. Está orando e o anjo do Senhor aparece em meio à prisão para tirar Pedro de lá. Um anjo aparece em um cenário escuro da prisão. Por que um cenário escuro, irmão Aziel? Porque quando o anjo aparece, uma luz brilha naquela prisão. Há uma luz forte, surge dentro daquela prisão. Poderia ter luz sim, mas em uma prisão, como a que de Pedro estava, cercado por 16 soldados, ou 4 soldados em cada turno, e Pedro acorrentado a estes soldados, uma luz vem e tenta tirar Pedro daquela prisão. Haja vista que nós estamos em uma prisão, a prisão de falta de conhecimento, a prisão de falta de sabedoria, porque o Deus desse século cegou o entendimento de todos, e nós estamos impossibilitados de enxergar, porque estamos em uma prisão, e essa prisão parece estar escura, mas o que parece aqui é que o anjo aparece e joga luz naquela prisão, ilumina todo aquele ambiente. Pedro é tocado pelo anjo do Senhor. Haja vista que Pedro não desperta por causa da luz, mas o anjo resolve tocar em Pedro para que ele possa se levantar de onde ele está. E diz aqui que o Pedro é tocado. O anjo toca no lado de Pedro e desperta Pedro. Não somente ele cutuca Pedro, mas ele pronuncia alguma coisa. E o que o anjo pronuncia é: levanta-te depressa. Olha que palavra de Deus para nós nessa tarde, como igreja. Em meio à prisão em que estamos vivendo, eu estou falando de quarentena. Eu estou falando de prisão, de conhecimento, de que querem realmente prender, amordaçar a nossa voz, a voz da igreja, as nossas orações. E claro que a igreja não está direcionada exatamente a se agruparmos em um templo físico, mas é lá que a gente se alegra, é lá que a gente canta, é lá que a gente abraça os nossos irmãos. Esse dia agora que foi muito bonito, em que alguns irmãos foram para frente das suas congregações e oraram a Deus, e nós fizemos o mesmo na congregação do Banguê 1, e agradeço aqui a muitos que foram, que participaram, que choraram, que cantaram, que oraram, que clamaram. E na mesma ocasião em que as pessoas da rua vieram ouvir o que estava acontecendo, mas o amor e o afeto com os irmãos se juntando, isso que é bom também, adorar a Deus em uma só voz. E na mesma ocasião, um jovem que estava afastado se reconcilia com Deus. Que coisa boa é essa, Mas a igreja tinha que estar alerta agora, porque o anjo toca em Pedro, está dizendo, não somente tocando e falando: levanta-te, desperta, porque é hora de sair daqui. E na ocasião que o anjo diz isso, levanta-te, desperta, as algemas caem, Pedro é liberto. Sabe o que estamos precisando, amados, nesses dias? É a luz da verdade brilhar na nossa prisão de mentira, e sermos tocados pelo anjo do Senhor Jesus. E estamos sendo tocados esses dias, e a voz do anjo é: levanta-te, porque quando ele diz levanta-te, logo as prisões caem das nossas mãos. Ele diz mais para Pedro: cinge-te e ata as tuas sandálias, calça as sandálias, ergue-te, levanta, coloca a capa sobre as tuas costas. É hora de marchar, é hora de sair daqui, é hora de se preparar. Não uma capa aqui de vergonha, de mentira,
porque a capa de vergonha e de mentira cai por terra nos últimos dias. A capa de vergonha e de mentira e de medo cai por terra. A capa e as sandálias que Pedro agora vão cingir são capa da verdade, da coragem, da sinceridade, da comunhão com Deus. Às vezes eu fico olhando tanta coisa falada por tanta gente em meio às lives do Face e vídeos que são disseminados, passados à frente, por pessoas muitas vezes sem conhecimento, sem uma intimidade com Deus, diz o que quer, fala o que pensa. Mas na verdade, amados, essa capa de mentira deve cair, e a capa da sinceridade, da verdade, do compromisso, da determinação, deve ser posta sobre os nossos lombos, porque é hora realmente de marcharmos, de sairmos de dentro dessas prisões, de que as cadeias vão se abrir diante dos nossos olhos. O anjo do Senhor tira Pedro daquela prisão, porque o intuito de Deus não é somente arrancar Pedro da prisão, é arrancar a igreja da prisão, do comodismo, do relaxamento, desses momentos mentirosos em que participam-se muitas pessoas. Deixa eu dar um alerta aqui para você que gosta de ver tanta lives no Face. Quantas vezes foram pregadas palavras de exortação, quantas vezes foram pregadas palavras de despertamento, mas somente palavras de bênção e de ajuda sobre a sua vida. Mas enquanto alguém está pregando palavras de autoajuda, nós estamos vivendo este momento. Será que essas palavras estão fazendo efeito? Será que essas orações, que são as orações feitas, querido, somente para chamar a atenção, não está surtindo algum efeito na tua vida? Não, porque o caso é diferente. Devemos nos vestir da verdade de Deus, devemos se vestir do compromisso com a palavra de Deus e sairmos aqui dessa prisão. A Bíblia diz que o anjo vai à frente, Pedro seguia este anjo que vai saindo da prisão. Eles se deparam com um grande portão que está diante deles. Mas esse portão, amados, ele é aberto pela ação de Deus. Não é um portão aberto pela ação de Pedro, não. O portão se abre quando Pedro sai da prisão. Aqui é um sinal de quando Deus guia cada um de nós com a sua luz, com tocar, com a sua palavra, as prisões se abrem. Quando a gente calça as nossas sandálias, coloca a capa sobre os nossos ombros, ninguém consegue nos parar. Os soldados que estão ali permanecem dormindo e os demais não conseguem enxergar a marcha de Pedro rumo à saída daquela prisão. E o portão gigante que está diante de Pedro também são abertos pelo poder de Deus. Então ninguém consegue parar uma igreja que desperta, ninguém consegue parar uma igreja que ouve a voz do Senhor através do anjo, ninguém consegue parar uma igreja que coloca sandálias da preparação do evangelho e cinge os seus lombos com a capa da verdade. Ninguém consegue parar. Mas enquanto estamos cegos, tirados as sandálias, e a capa é tirada das nossas costas, aí sim a gente para, aí sim a gente não marcha, aí sim a gente fica esperando o dia seguinte, do que vai ser, do que estão preparando para nós, do que vai ser comigo amanhã, de como é que vão me matar. Será que vão decapitar a minha cabeça? Será que vão me enforcar? Será que irão me lançar para as bestas feras? Será o que vai acontecer comigo no dia seguinte? Este é o pensamento da igreja atual. Será? Ou o que vai ser de nós
nós no dia de amanhã, daqui a 10 dias, daqui a um ano, o que será de nós? Não, amados, a igreja não deve permanecer aprisionada, deve permanecer orando, jejuando, clamando, se seja em templo ou fora de templo, dos templos, mas que ninguém cale a nossa voz, que ninguém pare o marchar da igreja. É hora de colocar as sandálias, cingir as nossas costas, queridos, com a verdade. Estou falando com verdade de Deus. Pedro, ele sai da prisão e o que a orientação do anjo, né, não dá nenhuma. O anjo não orienta nada a Pedro, porque as suas orientações já foram ditas. Calça as sandálias, coloca a capa e sai. Mas é preciso voltarmos para o toque do anjo. Para que Pedro viesse ser despertado, o anjo tocou, ainda disse: levanta-te. Esses dias, Deus já está aproveitando este momento de vírus para tocar na ilharga da gente, na nossa lateral, para que haja um despertamento. É hora de despertar. É hora de sair. Na verdade, não é hora de despertar. A hora era de nós estarmos despertos faz tempo. Na verdade, não era nem para a gente ter dormido. Na verdade, não era nem para a gente ter caído no sono. Na verdade, não era nem para estar presos. Mas como nós entramos no comodismo, sem oração, sem fé, sem compromisso, se envolvendo com coisas que não agradam a Deus, tornando nós mesmos, como podemos dizer, igreja, não mais como um símbolo de fé no meio da sociedade, mas apenas como massa de manobra de aproveitadores, de homens e mulheres que se dizem de Deus, que ingressam, podemos dizer, na política e usam a igreja como massa de manobra, e nós assim fazemos. Está na hora dessa fachada cair, está na hora de revelarmos a verdadeira face da igreja, que é levanta-te e anda, que é milagres acontecendo, que é a face de Estevão, sinais, prodígios e maravilhas. Pedro sai agora da prisão e vai para onde? Vai para a casa dos irmãos que estão orando, a casa da mãe de João Marcos. E quando chega lá, ele bate na porta incessantemente. E todos estão orando, mas somente uma jovem chamada Rod sai. E ela vai escutar quem está batendo na porta. Ela escuta alguém falando alguma coisa do lado de fora. Talvez Pedro estivesse dizendo: abra aqui, sou eu, Pedro. A menina se alegra tanto porque é Pedro, mas não abre, corre, interrompe o ciclo da oração que está acontecendo, dizendo: Pedro está lá fora, o milagre aconteceu. Está faltando alguém, ou está faltando igrejas como esta menina chamada Rod, que escuta o bater na porta, que está escutando o batido na porta, e vai ver quem está batendo. Aí aqueles que estão ali não estão prestando atenção no batido da porta, mas essa criança, essa jovem escuta o bater da porta, e quando vai ver, ela escuta a voz de Pedro. Mas ela erra porque não abre a porta, mas ela acerta porque ela ouviu o batido na porta. Ela acerta porque ela reconhece a voz de Pedro. Ela erra porque não abre de alegria. Ela vai até aqueles que estão orando ali e diz: Pedro está na porta. Mas eles dizem: tu estás doida, menina, Pedro está preso. Mas Pedro está do lado de fora. O que acontece no verso 16? Pedro persevera em bater. Pedro persevera em chamar alguém que está do lado de dentro. Eu estou aqui, amados, como mensageiro da palavra de Deus, como outros que estão, como Pedro do lado de fora, batendo na porta de uma igreja que está adormecida, que está com as suas orações, mas orações sem fé, sem acreditar no milagre. Orações em que o meu Senhor mesmo diz: entra na tua porta, no teu quarto, na tua porta, fecha a tua porta e ora secretamente.
Não seja como os hipócritas que oram em pé nas praças públicas. As nossas orações devem ser feitas recheadas de fé. Mas Pedro ainda está batendo na porta incessantemente. Eu estou aqui hoje, à tarde, na condição de Pedro, batendo na porta de uma igreja que está adormecida, de uma igreja, pode até você dizer, mas a igreja estava acordada, está acordada, mas interiormente está dormindo, mas ela estava orando, mas uma oração sem fé, porque a menina chega dizendo que Pedro está do lado de fora, mas eles não acreditam no milagre. Deixa eu dizer uma coisa para você, o milagre de Deus já aconteceu. Basta a gente ouvir o batido da porta, escute a voz da menina Rod que está dizendo: Pedro está do lado de fora, o milagre aconteceu. Deus já está batendo através de Pedro, dizendo: o milagre já está na porta, está batendo a porta. Pedro incessantemente, enquanto eles vêm, eles abrem a porta, porque a Rod está clamando. As batidas da porta estão ficando mais intensamente, mais alta, porque Pedro está querendo vazar, sair dali. Quando ele chega, eles abrem a porta, eles ficam atribulados, eles começam a ficar nervosos, porque Pedro realmente está ali. Mas Pedro, calma, o milagre aconteceu. Diga para todo mundo, anuncie que o milagre aconteceu, anuncie que Deus me tirou da prisão, anuncie a Tiago, anuncie os irmãos, anuncie a igreja que o milagre aconteceu. Então nesta tarde anuncia que o milagre aconteceu, o milagre já está à porta. Deus trouxe Pedro, aqueles irmãos, para mostrar e revitalizar, alegrar a igreja, avivar a igreja mais uma vez, que Deus não abandonou a sua igreja, que Deus ainda responde a oração da igreja, por mais que seja fraquinha, Deus responde a oração da igreja. Deus não abandonou a igreja, porque muitos pensam, porque a gente ora, desde que começou esse negócio de coronavírus, as pessoas oram, postam oração, pessoas cantando em janela, um movimento medonho, um avivamento, aparentemente. Deus está dizendo: eu não abandono a minha igreja. Deus está trazendo esses dias um despertamento para a igreja. Oremos em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te sou grato, Senhor, por esta tarde e por esta palavra, Senhor, de despertamento para nós, que somos igreja, que oramos, Senhor, dentro e fora das quatro paredes daquilo que nós chamamos templos. Aqueles que já oram em casa, Senhor, já têm sua comunhão contigo. Aqueles que têm costume de jejuar, já jejuam em casa. Mas obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua voz, para dar aos nossos corações e falar conosco. Fala, Senhor, ou continua falando e despertando-nos, Pai, a cada dia, para vivermos em verdade, Senhor, para não vivermos presos na mentira, na escuridão. Que sejamos nessa tarde alcançados pela luz do teu evangelho, a luz da verdade. Nos protege e nos guarda em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.